inicialmente trazendo nos meus cumprimentos a minha gratidão, eu já externei isso na semana passada, finalmente depois de 1 ano e meio de idas e vindas, eu estou falando de 1 ano e meio, não é 1 mês e meio, depois de 1 ano e meio a senhora conseguiu aí a concessão da minha tão esperada aposentadoria. Mas eu gostaria, claro que além de cumprimentá-la pelo exercício brilhante do seu trabalho, que me chamou a atenção, porque algumas pessoas com as quais eu converso não tiveram tantos problemas assim para apresentar sua documentação. Eu sei que nós já falamos sobre isso, mas o meu caso, por ter sido diretor de empresas, etc., exigiu mais esforços, né? Então, ou seja, o trabalhador comum tem as suas anotações com mais facilidade na hora do envio dessa documentação ao INSS. E no meu caso, você tem que buscar comprovante daqui, comprovante de lá. Então, eu gostaria de deixar um alerta para quem tem essa situação também, para que, bem antes da aposentadoria, se certifique se de fato essas informações estão sendo devidamente catalogadas, registradas. No meu caso estavam, mas a busca por esses documentos é que foi um sacrifício danado, né, doutora? Sim, exatamente. Isso, o que que acontece? A maior parte das pessoas, por que a gente fala que não é confiável o simulador do INSS? Quando a pessoa acessa o INSS, ali tem uma previsão de valor, de benefício, de data de aposentadoria. Mas quem faz essa análise é a inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que um robô. Então ele faz essa análise muito superficial. Ali não se coloca, eles não se analisam, por exemplo, a existência de possíveis erros que o INSS vai desconsiderar. Como também, por exemplo, não analisa se tem ou não período especial. Então, muitas pessoas têm uma ideia de que uma aposentadoria em tal data tem X anos de trabalho, ou porque elas vêm no INSS de uma forma bem simples, bem superficial no simulador, ou porque elas fazem um cálculo de cabeça de mais ou menos quanto tempo elas teriam. Mas isso nem sempre, na maioria dos casos, não é real. E aqui a gente vai chegar no seu caso e também trazendo um pouco de exemplo para outras pessoas. Por quê? Quando o INSS vislumbra alguma irregularidade no sistema do INSS, no cadastro daquela pessoa, ou seja, no CNIS dela, o INSS aponta um indicador. O que significa indicador? Se existe um indicador ali, significa que é algo que possivelmente vai ser passível de prova. Alguma irregularidade, algo que precisa ser corrigido. E em muitos casos, se não é corrigido, aquilo não entra, aquele vínculo, aquela contribuição, ela é descartada, ela não entra no sistema, no próprio benefício da pessoa. Então, se alguém desavisado faz uma análise superficial e não verifica todas as correções que tem que fazer, essa pessoa ou não se aposenta, ou se ela se aposentar, ela vai se aposentar com um valor menor, porque vão ser descartados todos aqueles vínculos em que o INSS indicou, através dos indicadores, que precisam ser corrigidos. E aí tem diferenças, respondendo a sua pergunta, dos indicadores, porque são vários indicadores. Então, tem indicadores que são mais simples de ser corrigidos e tem indicadores que são mais trabalhosos. E tem indicadores bons, mas a maioria dos casos são indicadores ruins. Então, por exemplo, a gente tem um indicador que é um acerto confirmado pelo INSS. Se isso ele já coloca no CNIS, significa que algo já foi levado ao INSS e ele já reconheceu, que já estava ok. Então, esse é um indicador bom. Um outro indicador bom é um indicador que, em algumas vezes, a gente encontra no sistema do INSS, no CNIS, o IEAM, que é um indicador que demonstra que na empresa, a empresa específica X, houve o recolhimento de contribuição para o custeio da aposentadoria especial. Então, é um indicador de que possivelmente naquela empresa aqui tem o IAM que teve trabalho com insalubridade. Então, nesse caso específico, possivelmente se levar para o BP, a documentação enquadrar, pode-se ter a conversão do período e um enquadramento de período especial naquela empresa. Então, esses são indicadores bons, mas a maioria dos casos são indicadores ruins, indicadores que vão precisar de prova. Se não for feito nada, não vai ser considerado. Então, vamos para o seu caso específico. Qual o indicador que era? Era um indicador de extemporaneidade, período extemporâneo, PEXT.
O que significa isso? Significa que aquela documentação, aquele vínculo, foi levado ao INSS depois do prazo previsto para a lei. Por isso que se diz extemporâneo. E como se corrige isso? Se corrige isso levando a documentação contemporânea à época. Então, vamos lá. O vínculo extemporâneo, o que o INSS entende? Que ele é um vínculo que já nasce, no caso deste indicador, que ele já nasce como uma possível fraude. Um exemplo, um empregador trabalhou no ano de 2005 e o empregado informa isso, lança no sistema do INSS só em 2006. Então, em 2006, foi inserido no sistema do INSS uma informação de um trabalho de 2005. Então, ele vislumbra ali a possibilidade de uma fraude, então isso não quer dizer que seja, mas só vai ser validado esse período se provar a veracidade desse vínculo com documentos à época, não documentos de agora, e sim documentos que batam contemporâneos à época do período que quer se comprovar. E aí que está o X da questão, porque algumas vezes a pessoa não vai ter mais esse documento à época, e aí ela não vai ter considerado esse período, vai ter todo esse período descartado. No seu caso, a gente estava falando de contribuição de prolabore, do empresário, o dono da empresa, o sócio da empresa, que recolhe por prolabore. A resolução aqui se veio através da cópia da declaração do imposto de renda, porque a declaração do imposto de renda, ela de fato confirma o trabalho e o valor recebido, a remuneração à época em que se queria provar. Então, antes juntamos outros documentos, mas não eram documentos da época, então o INSS acabou desconsiderando, como GFIP, CFIP, porque esse período para ser validado, ele tem que ser levado em consideração e comprovado com um documento que corresponda ao período que se quer comprovar. Nesse caso, o que resolveu bem foi a declaração do imposto de renda, no caso do prolabore do empresário, do sócio empresário. Mas poderia ser, por exemplo, algum vínculo, tivesse período extemporâneo relativo ao empregado. Como esse empregado corrigiria? Possivelmente procurando os documentos de trabalho dele à época, como, por exemplo, o lerite. Aqui eu peguei alguns exemplos do próprio artigo. Sim, então, por exemplo, ficha, folha de registro, contrato individual do trabalho, acordo coletivo de trabalho, termos de rescisão ou comprovante de recebimento do FGTS, extrato do FGTS, recibo de pagamento, contra-cheque, enfim, documentos relativos à época. Então, se a gente estiver falando de um empregado, no empregado vai ser um pouco mais fácil a prova, porque ele provavelmente vai ter a carteira de trabalho dele, e além disso, ele vai poder buscar nos órgãos oficiais períodos de prova desse trabalho. No caso do contribuinte individual, do empregado, do empresário, do sócio ali com o prolabore, ele poderia ter o recibo de pagamento do prolabore, ou o que a gente verifica que mais resolve, que foi no seu caso o que resolveu, foi a declaração do imposto de renda. Agora veja, se nessa declaração do imposto de renda, dos anos que a gente queria comprovar, se não tivesse ali declarado o recolhimento do prolabore, a gente não tinha conseguido comprovar esse vínculo, mesmo que ele tivesse sido pago em momento posterior, mesmo que a contribuição tivesse sido feita em anos depois, porque não teria comprovação da legalidade daquele período. Bom, então, como a senhora já observou diversas vezes, não é só o robozinho que vê se está tudo certo, né, doutora? Isso, na verdade o robô ele não vê, ele faz uma análise crua. X anos ele não analisa nada, o que tem que arrumar ou não. E normalmente, 90% dos casos tem que arrumar alguma coisa no CNIS. Alguns são indicadores mais trabalhosos, outros são indicadores mais simples. Até indicadores mais simples, mas se a gente corrige, aquela aposentadoria ela sai muito mais rápida, mais fácil e muitas vezes com valor melhor. Às vezes ela não vai interferir no valor, mas ela vai interferir em antecipar a aposentadoria e ter essa aposentadoria mais rápida. Porque se a gente entra com um processo no INSS e já estão os documentos ali, a hora que o servidor verifica, ele já encontra a resposta da dúvida que ele tem.
Então, ele bate o olho, já encontra o documento e já concede. Um exemplo que é mais fácil de considerar e que é bem de corrigir, e é muito comum de encontrar no CNIS, e as pessoas dão entrada sem corrigir isso e acaba atrasando a aposentadoria. Por exemplo, existem no CNIS alguns períodos com data em aberto. Então, tem a data que a pessoa entrou na empresa, trabalhou numa empresa específica, tem a data de admissão, mas não tem a data fim, a data que ela saiu. Mesmo quando a gente junta a carteira de trabalho, o INSS ele não costuma conceder com base só na carteira de trabalho. E isso se corrige de uma forma mais fácil se vai até a Caixa Econômica Federal e pede o extrato analítico do FGTS. No extrato analítico do FGTS tem a data de admissão e rescisão. Se eu entro com uma aposentadoria que tem um problema que está faltando a data fim e já junto o extrato analítico do FGTS, ali eu já tenho a correção da data fim corroborada com a data da carteira de trabalho. E aí tem vários outros documentos também, por exemplo, às vezes não está no FGTS, a empresa não encontra, a Caixa Econômica não encontra ali, aí se procura o documento da própria empresa, ficha de registro, folha de registro do empregado. Então tem caminhos para ir corrigindo. Esse problema, por exemplo, do indicador que ali tem período em aberto. Existe outro indicador também, que é um indicador de recolhimento facultativo concomitante com outro vínculo. Que esse recolhimento, muitas vezes, a gente corrige também só com esse documento, só com o extrato analítico do FGTS. Por quê? Quando a pessoa paga o carnê, o contribuinte facultativo é aquele que não trabalha. Então, ele declara no código do facultativo porque ele não exerce uma atividade remunerada. Pela lei, não se pode, a pessoa que está trabalhando, o autônomo, o nome corretamente é contribuinte individual, enfim, aquele que exerce atividade obrigatória não pode fazer o recolhimento no código do facultativo. Ele tem que fazer o recolhimento no seu código próprio de contribuinte individual. São códigos diferentes. Aí, se aquele vínculo da empresa está em aberto, o INSS entende que a pessoa ainda está trabalhando. Ela está trabalhando em um local e, ao mesmo tempo, recolhendo como facultativo. Isso não é permitido pela lei. Então, quando eu corrijo, nesse exemplo do PREC facultativo concomitante com outros vínculos, quando eu corrijo, fecho a data fim, eu corrijo dois erros. Eu demonstro para o INSS que a pessoa entrou e saiu em tal data, já corrijo o erro da data fim, o indicador da data fim, e, ao mesmo tempo, eu já corrijo o indicador do período que a pessoa pagou no carnê como facultativo. Eu valido todo o período do carnê. Se não todo esse período do carnê pago como facultativo, ele vai ser invalidado porque tem que ser corrigido, deveria ter sido feito em outro código, do código do contribuinte individual, não do autônomo. Então, assim, buscar os documentos, eles sempre são o caminho mais fácil para conseguir a obtenção da aposentadoria. E algumas pessoas perguntam, também entrar com ação judicial? Sim, também dá, mas a ação judicial, às vezes, ela tende a demorar mais, ela também vai cair nisso da prova. Se a gente consegue solucionar isso via administrativa, ainda que se leve ali mais um pouco de tempo no INSS, ela sai mais rápido do que a própria ação judicial. Porque na própria ação judicial, claro, existem vínculos que vão depender de prova que o INSS não vai considerar. Se o INSS não considera, não adianta brigar ali. Aí tem que ir, entrar de fato já com a ação judicial. Mas se forem documentos mais fáceis de serem conseguidos, essa resposta, essa concessão, ela sai mais rápida na via administrativa, ela vai ser resolvida mais rápido do que levá-la para a justiça. Realmente facilita, né? Embora seja custoso, né? Do ponto de vista assim, trabalhoso e, evidentemente, dependa de alguém que conheça esses caminhos, como a senhora bem demonstrou no curso desta ação, não ação judicial, mas ação de trabalho mesmo junto ao INSS. Doutora, muitíssimo obrigado, já lhe agradeci. Aliás, é uma notícia que
A gente espera, né, para receber, e a gente fica muito emocionado. Eu me lembro que uma vez a senhora falou aqui no nosso programa o seguinte, né, além, claro, do exercício profissional, existe também aquele lado de poder ajudar alguém, né, principalmente ajudar alguém que trabalhou a vida inteira e que merece alguns anos de descanso. Ou um pouco mais de conforto com a sua aposentadoria. Publicamente, doutora, muitíssimo obrigado, parabéns por essa conquista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, tanto no programa quanto pela oportunidade do trabalho. E o sentimento que vem é isso mesmo, a gratidão em poder e saber que a pessoa exerceu aquele trabalho, aquela contribuição, e que ela vai fazer jus àquilo que ela tem direito. Porque o meu sentimento pessoal, realmente, quando o INSS não concede ou algo, eu fico inconformada, eu fico tentando até eu conseguir resolver. Porque vai além, transcende a concessão do benefício. É um direito da pessoa que traz um conforto para ela e a dignidade de, pelo menos, ela ter aquilo que ela contribuiu, que ela possui de fato o direito. Então, se existe um caminho jurídico, seja mais fácil ou mais difícil, seja lá o que for, e aquilo vai trazer benefício para a pessoa, eu, Fernanda, fico tentando até que aquilo se resolva, porque a gente sabe que depois de concedido, essa pessoa vai receber ali por muito tempo. Então, uma boa concessão garante uma tranquilidade. Uma concessão de qualquer jeito, depois a pessoa acaba se arrependendo. Verdade, exatamente. Eu conheço gente assim. Valeu, mais uma vez, minha gratidão e até a próxima. Obrigada, até mais.